Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos alcance e nos envolva onde quer que nós estejamos nesse momento. Esse é um trabalho desenvolvido e oferecido pela Casa Espírita, Centro Espírita Irmã Sheila. Eu me chamo Luciana Oliveira e nós iremos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, mais propriamente no capítulo 10, do item 10 até o item 13, em que nós iremos encontrar Mateus no seu capítulo 7, do versículo 5 ao versículo 7, trazendo uma parábola que nos fala da questão do julgar ao nosso semelhante, em que Jesus diz para nós: como podes enxergar o argueiro no olho do seu semelhante e não enxergar a trave que ocupa o teu próprio olho? Jesus nos chama a atenção, nos dizendo que como nós podemos dizer para o outro: olha, tira esse argueiro que está no teu olho, se nós ainda não tiramos a nossa trave. Então Jesus nos chama a atenção para primeiro removermos as traves de nosso olho, as traves de nossas vidas, removermos primeiro os nossos defeitos, as nossas fragilidades e limitações, para só depois nós procurarmos compreender de que modo nós podemos ajudar o nosso irmão a se livrar do argueiro que encontra-se em seu olhar. Essa passagem é, sem dúvida, uma passagem de profundo ensinamento para nós, porque se existe uma profissão que nós todos já nascemos pós-graduados, é a profissão de juízes. Todos nós temos uma facilidade muito grande na hora do julgo, na hora do apontamento do nosso semelhante. Conta-nos uma história muito interessante que um casal havia trabalhado toda uma vida, era um sonho realizado quando eles conseguiram comprar uma casa muito bonita, muito pomposa dentro de um condomínio. E essa casa tinha uma vidraça linda na sala de jantar que dava para aquele quintal maravilhoso, aquele jardim maravilhoso, aquela vidraça enorme, bonita. Então aquele casal realizou esse sonho. E quando eles chegaram nessa casa, que eles estavam ali tomando café da manhã, naquela sala de estar maravilhosa, chamou a atenção dessa mulher as roupas que ficavam na varanda da casa da frente, da vizinha. E ela começou a observar aquilo, e ela olhava aquelas roupas e ela sempre dizia: olha, essas roupas são muito mal lavadas, encardidas, roupas sujas. Como que essa mulher pode pôr essas roupas no varal? E ela sempre dizia aquilo para o marido, dia após dia: olha, ela não deve usar nem sabão nessas roupas. Ela não deve fazer o mínimo de esforço para tirar essas manchas, para tirar essa cor turva que tem nessas roupas. E dia após dia ela tinha o mesmo discurso com o marido. Um dia ela acordou, o marido já estava sentado à mesa, já tinha preparado o café, já tinha colocado o café na mesa e estava aguardando ela. E ela desceu, como de costume, ela já olhou pela vidraça, pela linda vidraça de sua sala de estar, e ela olhando, ela observa as roupas daquela vizinha na janela e lhe chama a atenção a brancura daquelas roupas, o quão limpas elas estavam. Então ela imediatamente corre e comenta com o marido: olha, finalmente a nossa vizinha aprendeu a lavar roupas. Imagina, olha o quão brancas estão as roupas dela. E aí o marido olha para ela e diz: minha querida, não são as roupas da vizinha que estão mais brancas, mas a vidraça de nossa casa. Pois hoje eu acordei mais cedo e limpei a nossa vidraça. Tirei toda a sujeira que havia nela, removi tudo aquilo que mantinha ela embaçada. Nunca foi a roupa da vizinha que esteve mal lavada, mas sempre a nossa vidraça que esteve suja e embaçada.
E esse conto, dentro de sua simplicidade, vem nos falar e nos tocar no ponto muito interessante. Porque nós olhamos para o nosso semelhante e nós enxergamos ele através da vidraça de nossas almas, através da janela de nossas almas. Então tudo aquilo que está cheio em nós, tudo aquilo que ocupa o nosso coração e mente, é aquilo que nós iremos enxergar no nosso semelhante. E nós devemos tomar muita atenção com a fala do nosso Mestre Jesus, porque Jesus nos dizia que com a mesma severidade que nós julgamos os outros, nós devemos também nos julgar. Que também da mesma forma que nós nos desculpamos, nos absolvemos, da mesma forma que nós nos tiramos da condenação, nós também devemos desculpar e absolver o nosso próximo. Jesus nos chama a atenção para que nós possamos ser tão indulgentes para com o nosso próximo como nós costumamos ser conosco. É aquele exemplo da família, que nós possamos olhar para o filho do nosso vizinho com a mesma caridade, com a mesma doçura e simplificando da mesma forma como nós olhamos e simplificamos as ações dos nossos filhos. É aquela história, o filho do vizinho é o drogado. O meu filho é o dependente químico. Nós temos que ter esse olhar sensível. Nós temos que ter o mesmo julgamento, a mesma sensibilidade. É para isso que o nosso mestre nos chamava atenção, dizendo para nós que antes de ver o mal alheio, nós devemos ver aquele mal que está entre nós, que está em nós, que nós devemos julgar a nós mesmos. Se preciso for, nos mirar no espelho, colocar um espelho diante de nós e colocar ali, transportar para aquele espelho tudo que está dentro de nós, tirando, é claro, a vaidade, tirando o orgulho, olhar para dentro de si, mas olhar desnudo do orgulho, da vaidade e do egoísmo, para que nós possamos realmente nos enxergar e perguntar para nós mesmos, considerar a possibilidade de nos questionar o que o outro pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço, pensando como eu penso, sentindo como eu sinto. É muito interessante que o orgulho nos leva a dissimular as nossas próprias faltas, nos diz o Evangelho. Diz que o orgulho faz com que a gente esconda, tente apagar, até para nós mesmos, as nossas faltas morais, não enxergá-las. Até mesmo as nossas faltas físicas, não enxergá-las, não querer vê-las. Fazer com que como se elas não existissem. E por isso o Evangelho vai nos dizer que é uma falta de caridade esse julgamento e não olhar para si mesmo. Que é ser a verdadeira caridade, e ser verdadeiramente caridoso é enxergar os próprios erros, as próprias faltas e não apontar para o outro. É se observar, é um ato de caridade, porque a caridade não tem orgulho, a caridade ela é simples, a caridade ela é indulgente, ela possui sentimentos que neutralizam o julgamento. É muito interessante nós observarmos que muitas vezes nós acreditamos que nós somos superiores ao outro, que as nossas qualidades são superiores, e por acreditar nisso, nós acreditamos que nós podemos e que nós devemos e que nós temos a condição de julgar o nosso semelhante, destacando aquilo que ele tem de mais sensível, de mais vulnerável.
É muito interessante, porque nós vamos observar o Evangelho nos dizendo que o orgulho é a fonte de muitos vícios. E que esse mesmo orgulho é aquilo que impede e que nega as virtudes. Por isso nós vamos ver Jesus destacando o tempo todo que o orgulho é o grande obstáculo, o grande entrave para a evolução, para o progresso, colocando o orgulho como inimigo do progresso. Hoje nós verificamos nas redes sociais algo muito interessante, porque as redes sociais, apesar de ter muitas qualidades, e nós estamos vendo isso na prática, o quão de Jesus nós estamos ouvindo e vendo ser dito pelas redes sociais, o quanto nós temos falado de espiritualidade, o quanto nós temos falado acerca de Deus, inteligência suprema, por meio das redes sociais, o quanto essa rede social é importante para se falar de ciência, de desenvolvimento, para trazer as notícias do mundo em tempo real, o quão ela é importante para falar da nossa história, da história da humanidade, que nós não podemos enterrar e não podemos esquecer, para que nós possamos não praticar os mesmos erros e aprender com os erros do passado. Mas essa mesma rede social muitas vezes promove verdadeiras guerras, verdadeiros tribunais, em que nós julgamos, devastamos a vida do outro, em que nós colocamos ali o que há de pior muitas vezes em nós, como verdadeiros juízes, juízes cruéis, juízes duros, e que nós pegamos muitas vezes o outro numa falha, num erro, e nós apontamos e nós julgamos sem se dar conta que muitas vezes o próximo a cair em desgraça pode ser nós, porque ainda habita em nosso espírito endividado muitos defeitos, muitas fraquezas morais, e nós não sabemos qual será o nosso próximo passo, mas nós não perdemos tempo em muitas vezes devastar o outro, em situações em que provavelmente nós não faríamos melhores, porque é muito interessante nós vermos os nossos irmãos espirituais nos dizerem: é muito fácil sermos éticos e honestos quando todos estão nos olhando. Mas a verdadeira ética, a verdadeira honestidade é aquela que nós praticamos sem que ninguém esteja nos observando. É muito fácil nós falarmos que o outro é um desequilibrado, que o outro perdeu a cabeça, que o outro é um covarde, quando nós estamos sentados no nosso computador e não estamos sendo testados. Então, muitas vezes, nós julgamos severamente. E hoje a gente tem aí verdadeiras batalhas nas redes sociais, em que nós apontamos, julgamos o outro, sem a menor reserva para fazermos isso. E o que Jesus nos pede nessa parábola é que nós possamos examinar a nossa própria conduta, fazer uma severa crítica de nós mesmos e do modo que nós procedemos. E essa linda parábola do argueiro e da trave, ela vem ao encontro de uma das mais enigmáticas, talvez uma das mais profundas parábolas do nosso mestre, quando ele vai nos falar de Madalena, quando ele vai nos contar a história daquela mulher que é trazida por escribas e por fariseus e é jogada no meio da rua, no meio de uma praça, e que ali uma multidão de pessoas começam a chegar e pegar a sua pedra, animados, se preparando para julgar. Nós vemos Madalenas todos os dias, nas redes sociais, nas nossas casas, e nós observamos ali os fariseus e os escribas, percebendo a presença de Jesus que ali estava, agachado, escrevendo na terra. Eles olham para Jesus e diz: essa mulher foi pega em adultério. E a lei mosaica diz, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar essa mulher. E o que você tem a dizer? Testavam Jesus,
queriam testar o mestre, queriam pegar o mestre, se o mestre fosse contra a lei de Moisés, para condená-lo. E Jesus, calmamente, escrevendo no chão com o dedo, olha para eles e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aquela filosofia, aquela ideia de Jesus, aquele pensamento de Jesus, tomou um poder enigmático espiritual tão grande diante de todos aqueles, porque foi diretamente nas consciências daqueles que estavam ali. E cada um, primeiro os mais velhos, foram soltando aquelas pedras, depois os mais novos, depois os próprios fariseus e escribas, e todos foram embora. Então Jesus se levanta e diz para Madalena: mulher, onde estão aqueles que te julgavam? E ela diz: Senhor, foram todos embora. E Jesus pergunta: nenhum te condenou? E ela diz: não, Senhor. E ele diz: tampouco eu te condenarei. E Madalena foi tomada por uma profunda transformação diante da moral, diante da filosofia do nosso Mestre Jesus. E assim é para conosco. Nós mudamos, nós nos transformamos. Se nós formos pensar quem nós éramos lá atrás e quem nós somos hoje, o quanto nós já melhoramos e o quanto nós ainda temos que melhorar. Jesus nos colocava de forma muito interessante, que nos ensinava que julgar o outro severamente, nós devemos buscar analisar quem nós somos. Que nós devemos buscar, antes de recriminar alguém, raciocinar qual a reprovação caberia para nós também. Porque o que nós condenamos no outro e que nós, de forma muito fácil, desculpamos em nós. Perdoamos em nós, mas não somos capazes de perdoar no outro. Jesus, é muito interessante nós observarmos que Jesus não falava que nós não devíamos observar e censurar o mal. Muito pelo contrário, Jesus foi um grande exemplo de censura do mal. Nós devemos combater o mal, nós devemos censurar o mal. O mal está aí para ser censurado, mas nós temos que ter moral. Como diz o nosso mestre, é pelo exemplo no bem que nós devemos ter, para que nós possamos apontar e censurar o mal. O não julgar não significa dizer que nós seremos passivos diante do erro, passivos diante da maldade. Que, ao contrário, nós só iremos progredir se nós tivermos moral e capacidade para apontar o mal e para cobrarmos a melhora do mal. Mas lembrando que a mesma pedra que nós atiramos no nosso semelhante pode ser a pedra em que nós iremos, a pouco tempo depois, que nós iremos aí ter um impacto nela e que nós iremos cair. Pode ser a mesma pedra que irá cruzar o nosso caminho como um obstáculo. Pode ser a pedra que a gente acabou de atirar no nosso semelhante. Então nós precisamos pensar o quão importante é nós usarmos o nosso discernimento para fazermos as correções com a devida caridade, com o devido amor, o mesmo amor que nós queremos para nós, porque ninguém quer ser julgado, ninguém quer ser apontado. Ninguém quer ser condenado. Madre Teresa dizia que quem julga não tem tempo para amar. Muitas vezes nós nos colocamos na condição de cristãos, mas nós não temos tempo para amar o próximo, porque passamos muito tempo julgando. Existe uma reflexão muito interessante de autor desconhecido que nos faz uma pergunta muito interessante. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma ficaria nutrida ou ficaria envenenada? É com esse pensamento, é com essa reflexão que nós iremos nos despedir, pedindo ao nosso Mestre Jesus que continue conosco, agora e por toda a imortalidade.
Graças a Deus. Até a próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Obrigada a todos.